Porque ninguém quer ir pro inferno. Todo mundo quer ser feliz, todo mundo quer ir pro paraíso eterno. Ninguém quer ficar por aqui, porque ninguém quer ir pro inferno. Mas todo mundo quer ir pro céu, mas ninguém quer morrer. Todo mundo quer ir pro céu, mas ninguém quer morrer. Surge em 2008 para realizar um projeto de pesquisa teórica, né? A gente faz um projeto que a gente vai pesquisar o campo da dança, né? A instituição dança, e produzir uma pesquisa teórica. Isso é feito ao longo de 2008. E aí, depois dessa pesquisa, que é o Bichos da Seda Deslocado, a gente continuou se reunindo e se perguntando qual seria a nossa continuidade, né? Ali bem forte, tríade eu, Adriana e Laura Bruno, que continua sendo uma grande colaboradora. E a gente cria alguns projetos ou algumas possibilidades de projetos também de articulação de rede, coisas que não vingam. E aí em 2010 a gente começa a ter vontade de falar assim, puxa vida, como é que a gente continua com os mesmos eixos, instigando com os mesmos assuntos num projeto artístico. É aí que surge o projeto Jardins, Corpo em Diálogo com Arte Instalada na Rua, que é contemplado pela 9ª edição do Fomento à Dança. A gente continuava com algumas inquietações que no primeiro momento a gente resolveu como essa pesquisa teórica na dança, que passava por pouco espaço de circulação para a dança, ou quando tem espaço para circulação, um público muito pequeno, uma baixa compreensão do público da dança contemporânea, também pouco espaço para ensaio. Então tinha toda uma questão ali maior que nos fazia pensar em como produzir dança, né? E aí é nessa hora que a gente começa a pensar que seria interessante ir para o espaço público, vir para a rua, tanto para pesquisar quanto para produzir algo que desse continuidade a essa pesquisa. Eu estava naquele momento, em 2010, fazendo uma outra pesquisa, chamava Jardim de Vestígios, em que até aquele momento era uma pesquisa minha, em que eu comecei a coletar folhas no meio da rua e produzir umas teias, uns varais de folha, com essa folha coletada, né? E aí também tinha ficado com vontade de fazer isso num grupo, coletivamente. Aí a gente une essa nossa vontade, esse nosso desejo de sair do espaço cênico e pesquisar a rua com essa pesquisa que tinha sido iniciada, e a gente propõe um projeto bastante de pesquisa para o fomento, para o qual a gente chama amigas artistas próximas, mas que não só da dança, né? A gente chama naquele momento a Flávia Melman, atriz, a Larissa Salgado, que é bailarina e atriz, e a Natália Malo, musicista, produtora musical, para formar um grupo de pesquisa. Quando a gente fez esse primeiro projeto de pesquisa, que foi o Bicho da Seda Deslocado, em 2008, uma das inquietações que a gente tinha, né, que até saiu do nosso próprio nome, Tríade, a gente pesquisava muito a relação entre instituição, hoje acho que a gente pode dizer instituição, política e produto artístico, como que uma coisa interfere na outra. Então a forma que as leis de fomento estão organizadas em uma determinada cidade, ou a política pública que tem para aquilo ou não, vai acabar influenciando no produto artístico, não tem como essas coisas estarem deslocadas. E então a gente começou a pesquisar isso, a gente fez entrevista com diversas pessoas do universo da dança, a gente fez entrevista com o Sandro Borelli, a gente fez com a Kay, a gente fez com diversas pessoas que estavam vivendo da dança, para tentar entender como que se essas pessoas conseguiam viver de dança na cidade de São Paulo hoje, se isso era possível, e também se era possível ter um projeto de continuidade em dança. E a conclusão que a gente chega com essa pesquisa é que isso não é possível. E uma outra conclusão também que a gente chega com essa pesquisa é a
dificuldade de público, né, e de espaço para se fazer dança, tanto para espaço para treinamento, para os grupos conseguirem se manter, mas também espaço para se apresentar e a dificuldade do público chegar nesse espaço. Então, assim, geralmente carece de público para dança contemporânea. A gente terminou esse projeto com essas inquietações, aí chegou um momento que a gente falou, não, talvez o que seja interessante seja a gente canalizar essas perguntas e essas inquietações para um projeto artístico. Como início de metodologia de criação, a gente usa o procedimento que ela usava, coletar, fiar, porque aí ela fiava, né, cortinas, ela amarrava uma folha na outra e fiava uma cortina, e tecer, porque depois ela tecia, ficavam várias linhas de folhas. Então a gente falou, vamos coletar, fiar e tecer. Então a gente começou a coletar impressões do centro, cada uma de nós 5. A gente vinha, todos os ensaios eram no centro da cidade, e vamos se desafiar e não transpor o que a gente faz no espaço cênico para a rua. Não vamos pegar uma pesquisa de movimento que a gente está interessado e transpor para a rua. Vamos pesquisar como que os nossos corpos se sentem na rua e o que a gente pode coletar como impressão, como vivência. 5, 4, 3, 2, 1. Você sabe onde você está? O começo da pesquisa do Fomento tinha duas ações. Uma era fazer a gente fez 3 intervenções do Jardim de Vestígio, em locais que a gente pré-definiu no projeto, né? Um era a Rua São Bento, outro era o Minhocão e um terceiro, Paraisópolis. A escolha desses lugares já era por algumas particularidades, né? Acho que a São Bento, como a Adriana falou, tem essa peculiaridade maravilhosa de ser esse triângulo pedestre na cidade de São Paulo e o triângulo aonde berço da cidade, né? Então tem uma história pulsante e tem uma vida muito pulsante, principalmente nos dias comerciais, e essa realidade, por um lado, conflituosa e de um cotidiano muito interessante. E aí a gente também escolheu ir para o Minhocão, que é outra cicatriz na cidade de São Paulo e que tem essa peculiaridade também, né? Que é um espaço eminentemente automobilístico e só vira pedestre no domingo, com um uso muito interessante e também é um lugar atualmente, acho que, de muitos encontros, né? Tem tanto o pessoal de um lado do Minhocão que usa quanto do outro, e Paraisópolis, que tinha essa outra realidade, né? De ir para uma periferia, para uma favela, para uma outra dinâmica urbana, né? Uma outra dinâmica de espaço, e que se a nossa inquietação, né, era corpo em diálogo com arte de salada na rua e com as fricções na cidade, parecia também que era importante para a gente esse deslocar, né, de uma outra realidade como é Paraisópolis. Desfrute o novo ponto de vista. Você é maior do que as outras pessoas? Você observa a cidade ou a cidade te observa? Ali também eu acho que a gente inaugura uma coisa de um procedimento que a gente continua usando muito nos nossos trabalhos, de uns diálogos. A gente sempre, nessas ações do Jardim de Vestígios, a gente convidou uma pessoa, um ambientalista que foi conosco para Paraisópolis, um urbanista que veio com a gente para cá e estabeleceu diálogos, e no Minhocão teria tido um artista plástico. Quando a gente faz essas três intervenções, né, o que surge para a gente muito forte é o impacto que é a coleta. E aí tinha mais uma coisa dessa primeira fase de trabalho que também estava pensada no projeto, que era um treinamento comum, mais ligado a onde a gente vinha, que era do Nova Dança. E aí, por mudanças, eu acho que foi muito interessante, foram fortuitas mudanças, porque a gente fez um treinamento de viewpoints, né? Digo fortuito porque acho que foi ali que a gente entra em contato com uma outra técnica, uma outra forma de olhar para a rua, ou de formas, né, ou de procedimentos, para a gente criar para o espaço urbano de uma outra maneira. Forme agora uma fileira com seus parceiros de tour.
de costas para a loja e de frente para a imagem de um casal dançando. Juntos, vocês darão um passo para o lado direito e, em seguida, outro passo para o lado esquerdo. E aí a gente inaugura uma segunda etapa de pesquisa, que era uma grande... E aí, né? O que a gente vai fazer? E a gente chega à conclusão que era tanta coisa. Quer dizer, esses 3 espaços eram tão diferentes, tão ricos, que a gente tinha que fazer uma escolha. Quer dizer, com os 3 a gente não conseguiria continuar. E aí a gente vem para cá e começa a formular procedimentos, né? Essa coisa de... Aí que a gente começa a transpor o coletar FIA-ITC de uma outra maneira. Então, o coletar vira essa coleta de impressões, o FIA passa a ser formulações individuais de proposições de performance ou pequenos exercícios ou pequenos experimentos de cada uma de nós a partir dessa coleta de impressões. E dessas coletas foram surgindo impressões do nosso corpo que numa segunda etapa a gente fiou em micro-performances, a performance sentada pintando a unha, a performance, a gente veio às vezes com música e a Natália tocava e aí a gente viu como isso reverberava. Performances do viewpoint, de ir contra o fluxo ou seguir o fluxo. O que eu acho que foi a fricção interessante que gerou, que depois levou para a terceira etapa, que seria o tecer, foi que a gente começou a perceber que o público que passava, ao ver essas performances, criava uma narrativa sobre elas. Eu acho que elas notaram que a gente poderia trabalhar com essas histórias, com como o público transeunte via ou criava sobre o que a gente estava fazendo. Eu acho que isso começou a gerar uma segunda camada. A gente não tinha que terminar o fomento com um produto, mas a gente ficou indagada a tentar tecer uma história maior, elaborar um pouco mais o que a gente estava fazendo. Em vez de ter várias performances, micro-performances isoladas, será que essas performances dialogavam entre si? E o que a gente poderia contar sobre isso? O que a gente está descobrindo sobre o nosso corpo? E eu acho que uma das coisas que ficou mais evidente foi o que ela falou, cada mini subversão que a gente fazia, simplesmente parar, andar devagar, andar contra o fluxo, olhar para cima, o simples fato da Flávia olhar para cima, veio o SAMU, a gente falou, nossa, esse espaço é extremamente controlado e qualquer movimento que não seja pré-estabelecido gera caos. E ali já vem pra gente o que é um lugar como esse, né? Quer dizer, a gente começa a fazer isso, 5 minutos depois tem polícia querendo tirar a gente, quer dizer, e por um tempo causa estranheza, porque os mendigos estão lá como se estivessem no lugar dele. A gente, as meninas deitadas no chão da rua, o tipo de fricção é outra, o tipo de mobilização é outra. Então a gente começou a trazer nossa atenção para o quanto de controle, como o espaço público ele é extremamente, o corpo no espaço público ele está extremamente codificado. A cada lugar que você está, você tem que estar de um jeito. A rua é para andar, a calçada é para parar. Você não pode parar e olhar para um lugar se você não está ou fumando um cigarro ou tomando um café. Então assim, a gente começou isso foi o que ficou muito evidente, a gente começou a se inquietar, como que a gente pode falar sobre esse controle, como a gente pode falar sobre esse corpo que está o tempo inteiro sobre essa vigília, que está o tempo inteiro condicionado a determinado ato, em determinado espaço, e isso pra gente tinha muito a ver com dança. Vamos trazer a nossa prática cênica e fazer a nossa pesquisa de movimento aqui. Eu acho essa pesquisa maravilhosa, mas a gente não estava interessada nisso. A gente queria entender como o corpo estava, em que condição o corpo estava na rua e como que a gente poderia, o que seria dançar. E a gente entendeu que dançar seria talvez subverter essa ordem ou explicitar o controle sobre o qual o corpo está em cada situação. Eu acho que isso foi o que determinou a nossa pesquisa, que levou para a etapa do tecer e que até hoje é o que dirige a nossa pesquisa. E aí eu acho que a gente começou a pensar em várias coisas, mas o que a gente estava mais interessado era em fazer um jogo, construir um jogo que demonstrasse isso tudo, ou que desse conta disso tudo. E nessa época a Flávia Melman estava trabalhando com o Povo em Pé, que é um grupo de teatro, e elas estavam trabalhando com recurso de áudio. E a gente estava aí estudando, né, durante acho que toda a pesquisa também a gente ficou estudando formas alternativas de se relacionar com espaço cênico.
E aí a gente acabou chegando num grupo alemão que chama Rimini Protocol, e eles tinham procedimentos com áudio em shopping center. A gente falou assim, eu acho que o áudio talvez seja um recurso para a gente tentar dar conta de amarrar essas performances e poder falar, através dessa narrativa, explicitar essa questão de corpo que está nos indagando, que era esse controle do corpo no espaço público. E aí é quando a gente chega na primeira formulação de um áudio. Aí a gente vai entendendo aos poucos que isso poderia ser um áudio tour, e aí a gente chega numa primeira versão que seria o esboço do Tríade Tour São Bento. Enquanto a mídia alardeava a decadência do centro, durante a ditadura militar, a São Bento torna-se um dos principais cenários de criação e fortalecimento do movimento hip-hop em São Paulo. Backspin, Nação Zulu, Street Warriors, Fantastic Force, Crazy Crew, Taíde, Marcelinho Backspin, Falcon. Essas formulações foram muito determinantes para toda a nossa trajetória. Essa compreensão de cada vez mais o que nos interessa é um olhar coreográfico para a cidade, né? E uma história de brincar com jogos ou dispositivos coreográficos. Então, é uma performance que joga com formato artístico, com um formato turístico, né? Mas de uma forma muito descontraída. As pessoas, para participar do Tríade Tour, as pessoas chegam, recebem um aparelho de MP3 e um fone de ouvido e vão participar de um roteiro, né, pela cidade, que tem em geral entre 1 hora e 10, em que a gente ele tenha como um tour, né, turístico, tem aspectos históricos, geográficos. Para a gente é muito importante os aspectos urbanos da cidade, tudo isso com um olhar coreográfico e com uma coisa que a gente chamava da voz da consciência corporal. Pausa, respirar, sentir os isquios, coisas muito pequenas, mas que a gente falou assim, nossa, o que seria contar isso para as pessoas, né? Um pouco compartilhar com todo mundo isso que para a gente é o nosso cotidiano. Desfrute a amplitude. Ocupe o espaço. Se quiser, espreguice. Solte os ombros. Como está a sua coluna? Solte seu corpo. Se quiser correr, corra. Se quiser pular, pule. Se quiser dançar, dance. O que é essa relação de verticalidade, né? O que é a gente pensar nesse corpo que é constituído no espaço urbano, né, de uma cidade cheia de arranha-céus. Surge uma personagem do mordomo do Martinelli, quando a gente conta, que começa a alinhavar, na primeira versão do roteiro um pouco menos, mas aí na segunda versão bastante forte. Então é um tour, né? A gente está contando uma história, bastante da história dos últimos 100 anos da cidade de São Paulo e desse centro, né? Muito em jogo com essa história de um personagem ficcional. Quando a gente escreve as versões do tour, a gente começa a perceber uma forma de escrita e uma forma de diálogo em que a gente faz muita pergunta. De como você se sente, como você vê, o que você acha. Será que quando você põe o fone de ouvido você fica num estado muito particular, né? Muito para dentro e com desloca realmente a forma que a gente está no espaço, muitas vezes que é o espaço da vida cotidiana, né? Que o Tríade Tour é uma experiência coletiva em grupo. E aí a gente começa a brincar com a possibilidade de coreografar esse grupo, né? Então, o grupo que vem fazer o tour está sendo coreografado e é uma instalação coreográfica num espaço da cidade. E aí que a gente chega numa história que vem das percepções daquelas performances que a gente contou antes, dessas duas camadas de público. O público que vem e acaba participando, mas é o público que é performer, e o público transeunte, que acaba sendo uma segunda camada de público e que assiste essa instalação coreográfica que vai sendo instalada na cidade. Seja bem-vindo à Tríade Tour São Bento. Nós desejamos que você desfrute ao máximo essa experiência e esperamos vê-lo novamente em nossos roteiros. Durante o tour,
você será acompanhado por nossas guias. O público que participava é público diverso, assim. A gente trabalhou com... A maior parte do público eram pessoas leigas que não conheciam dança contemporânea, não tinham contato com dança contemporânea. Eu acho que esse aspecto dele ser, talvez, de fácil acesso, é uma coisa que a gente tinha muita vontade e que, de algum jeito, acho que a gente conseguiu, sem ir contra os nossos princípios de dança. Eu acho que isso foi, para mim, isso é o que mais me interessa do Tríade Tour. Tanto que isso também acabou levando até uma explosão de fronteiras, assim mesmo, com outras áreas institucionais. Como a gente tinha já essa questão desde o começo, de como a gente sai, como o aspecto institucional acaba influenciando no produto artístico e como a gente pode tentar borrar e explodir essas fronteiras, eu acho que com o Tríade Tour a gente conseguiu isso, que a gente conseguiu diálogo com outras áreas, com outras instituições. Por exemplo, a gente teve convite da Secretaria de Turismo, Secretaria de Assistência Social. Então acho que a gente conseguiu explodir para bem além da fronteira das artes. Como trabalhar esse nosso olhar coreográfico, que é instrumento nosso de trabalho, mas também é da vida. Né? Como que vai acontecendo essa nossa relação com a cidade ou com as cidades. Tem coisas da forma de pesquisa que a gente descobriu, né? Tanto de metodologia como aspectos que a gente descobriu nessa primeira pesquisa de 2011, que desencadeou no Tríade Tour, que continuaram sendo importantes nos projetos decorrentes. Né? Então, depois do Tríade Tour, a gente fez o Tríade Mobile, que é um laboratório artístico-pedagógico em que a gente cria intervenções artísticas para uma área de diversas cidades. E uma intervenção que a gente criou, a primeira versão em Recife, fizemos no Rio, fizemos em São Paulo, virou a série cartocoreográfica, que é uma outra performance. Todas elas são completamente decorrências daquilo que a gente pesquisou ali no Fomento e que agora estão dando início a uma nova pesquisa também contemplada pelo Fomento à Dança, chamada Liminaridade 5 Movimentos, que a gente está fazendo em parceria com outro núcleo que também tem uma pesquisa de dança em espaço urbano, né, que é o coletivo cartográfico. Então eu fico feliz de poder, de algum jeito, ter encontrado um jeito de pesquisar e de entender o meu corpo e o corpo da cidade de uma forma diferente e que a partir disso é possível fazer formulação estética. E aí volta lá no início da tríade, para mim sempre volta lá no início, né? Que formulações estéticas que a gente está fazendo. E eu acho super interessante esse projeto estar acontecendo, né? Porque desde lá do começo a gente fala, né? O sistema político institucional determina a forma artística. Então eu acho super importante estar tendo agora, nesse momento, mais atenção para projetos que estão no espaço público, porque isso não é só dança no espaço público, não é uma coisa genérica, né? Como a gente consegue aprofundar isso, entender as especificidades de diferentes grupos, como as diferentes visões sobre isso, né? E como a dança se relaciona com isso, como isso pode interferir na dança e a dança, enfim. Acho que para mim é isso. Nos últimos 150 anos, a população cresceu de 30 mil em 1870 para 10 milhões em 2010. Em termos estatísticos, para 333 pessoas que circulam por aqui, somente uma circulava. É como se agora só os participantes do tour estivessem aqui. Feche seus olhos e sinta esta proporção.